Ok, eu vou deixar gravando, né? E vamos iniciar esse momento, parte 2 sobre como ouvir a voz de Deus. E a Bíblia fala muito sobre esse assunto, né? A Bíblia não fala assim, hoje eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus, 7 pontos. Não. Mas nós vemos homens e mulheres ouvindo a voz de Deus. Homens e mulheres ouvindo a voz de Deus. Agora, o que que é a voz de Deus? É simplesmente a comunicação de Deus conosco. Então, se Deus mostra um sonho, é a voz de Deus. Mesmo que no sonho não falou nada, mas é a voz de Deus. Então, quando a gente fala voz, nós estamos falando sobre a comunicação de Deus com os homens, ok? E por que que eu achei importante que o pastor Fabrício estivesse aqui conosco hoje? Semana passada, o pastor Reinan esteve conosco e cada homem de Deus tem uma experiência com Deus, como que Deus falou com ele em certo momento, coisas que ele enxerga na Bíblia sobre a voz de Deus, né? E eu creio que esse momento você vai perceber que vai ser diferente da semana passada e vai ser também diferente da semana que vem, porque são homens de Deus que têm as suas experiências com Deus, ok? Então, experiência é muito íntimo, é muito seu, né? Então, pastor Fabrício, que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração aqui, sinta-se à vontade. Pastor Bem, Fabrício obrigado. esteve pregando no Fogo Santo nesse domingo agora, né? Eu estava traduzindo, não pude estar, estava traduzindo para o meu mentor. E nós vamos fazer uma oração aqui. Estou na expectativa de aprender hoje aqui, tá bom? Fechem os olhos. Pai amado, muito obrigado pela tua voz, muito obrigado pela tua bênção, muito obrigado pela tua presença. Pai amado, nós pedimos que o Senhor abençoe que esse momento seja teu, seja um momento em que a Bíblia diz: vinde a mim, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Queremos aprender de ti através do teu filho, queremos aprender de ti através do teu servo. Estamos aqui com o coração aberto, estamos aqui com boa vontade para aprender. Aprender para que possamos no nosso dia a dia ouvir a tua voz, ouvir melhor a tua voz. E até quando o Senhor falar conosco de uma maneira que normalmente o Senhor não fala, que possamos perceber. Pai, enche-nos do Espírito Santo. Abençoa o teu servo nesse momento em que o teu filho estará dando essa aula, essa ministração, e cobre-nos com o sangue de Jesus. Reveste-nos de toda a armadura de Deus, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, os lombos cingidos com a verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Fala conosco, Pai amado, move nos nossos corações e ensina-nos, ó Pai, pois muitos problemas se resolvem quando simplesmente ouvimos a tua voz. Muito obrigado, Pai. Usa o teu filho de maneira poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e Amém. amém. Pastor Fabrício, está contigo. Amém, amém, Pastor Diego. Estão todos me ouvindo bem, né? Estamos ouvindo. Amém, amém. Pastor Diego, gratidão sempre a Deus, viu, pela tua vida, pela amizade. Tenho o Senhor como um conselheiro, um amigo, né? Um grande homem de Deus, um exemplo, né? De pastor, de esposo, de pai, de conselheiro. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos que estão aqui. É um motivo de alegria e muita honra. Amém? Eu preparei um texto, na verdade, né, quando o pastor Diego mencionou, e eu gostaria de ler João, capítulo de número 10 e o versículo de número 27, que na verdade é a palavra-chave até a gente ir mencionando alguns capítulos, versículos, alguns testemunhos, algumas menções da palavra de Deus. João, capítulo de número 10. O versículo é o de número 27.
Tô vendo aqui que o irmão Dominique tá aqui também. É o irmão que veio nos buscar aqui do Seudorf, né? Para ir lá buscar. Gratidão, Deus abençoe muito, viu? Assim nos diz a palavra do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Na parte A, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todas as vezes que nós entramos diante de um texto rico desse, né, em um tema que poucas igrejas estão pregando no dia de hoje, muitos pastores deixaram de pregar sobre ouvir a voz de Deus, né? Nós ouvimos a voz de Deus de muitas maneiras, por intermédio de homens, por intermédio de sonhos, revelações, né? Todas as vezes que Deus levantou um homem ou uma mulher sobre a face da terra, Deus levantou com um grande propósito de ter um acesso livre com o homem, né? Todas as vezes que eu mencionar homem, é homem e mulher. Todas as vezes que Deus levantou um homem na terra, era para que tivesse um acesso livre entre o homem e Deus e o homem. No domingo, na minha ministração aí na igreja, eu falei sobre o homem ter um código com Deus, um acesso livre com Deus. Como que nós podemos adquirir esse acesso com Deus? No silêncio, no jejum e também na oração. Ou seja, é eu se achegar para Deus em oração e mencionar essas palavras. Deus, eu não quero ser só mais um. Se a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver homens e mulheres que ouviram a voz de Deus. Por quê, pastor Fabrício? Porque eles tiveram uma separação. Eles se separaram de coisas que impedia deles ter esse acesso com Deus. Essa intimidade, esse falar, esse ouvir. A gente pode ver que quando Eli vai ouvir a voz de Deus, né, por intermédio para levar uma palavra a Samuel, ele estava passando por um momento crítico ali, mas mesmo assim, ele foi escolhido por Deus para direcionar palavras para que ele entendesse, né? Então, assim, quando Deus vai falar Samuel, ele se levanta, vai até Eli e Eli está dormindo. Ele chama a primeira, a segunda, a terceira vez. Ele entende que é o próprio Deus falando com Samuel, né? Eu separei aqui alguns tópicos, como devemos ou como deve ser o dever de ouvir e de ter uma sensibilidade para ouvir a Deus. Separe tempos diários de oração e silêncio. Deus fala em meio da quietude. Salmos 46, versículo 10. Então, assim, separe tempo diário de oração e silêncio. É todos os dias, porque assim, o homem de Deus e a mulher de Deus não consegue ter um acesso a Deus sem orar, sem meditar na palavra de Deus, como diz, meditar na palavra do Senhor dia e noite. É um acesso, é um livre-arbítrio que Deus dá. Então, eu vou acordar pela manhã, eu vou ir para o trabalho às 7 horas da manhã, então eu vou procurar acordar meia hora antes da minha saída, para me ter aquele acesso a Deus em agradecimento. Sim, também podemos ter impedição, né? Uma oração para que Deus venha nos dar livramento, sabedoria. Então, ali Deus dá o direcionamento, é o acesso que nós temos com Deus. Então, ele vai mencionar aqui: separe um tempo diário de oração e silêncio. Ore com sinceridade e disposição para obedecer. Não basta pedir a Deus, fale. É preciso querer fazer o que ele disser. Então, é a minha separação, é a minha intimidade com Deus,
É o meu acesso diário com Deus para ouvir a voz de Deus. Aí os irmãos podem pensar e dizer assim: pastor, eu tenho tanta vontade de ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Eu sei que Deus fala por intermédio de profetas. Sim, Deus fala. Eu sei que Deus fala por intermédio de sonho. Fala porque falou com José. Eu sei que Deus fala. Só que eu queria ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus na intimidade, irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês. Isso Deus dá para poucos, mas Deus dá. Ele te dá esse acesso. Como pastor Fabrício que eu vou adquirir esse acesso? Eu nunca vi e nunca vou ver, eu tenho uma certeza que eu nunca vou ver um homem ou mulher de Deus que retira um tempo para Deus e diz: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu necessito de ouvir a tua voz. Eu me lembro, eu não sei se todos os irmãos sabem, eu sou ex-jogador de futebol, e eu me lembro que eu sempre pedi a Deus, já era convertido: Deus, eu quero ser jogador de futebol, Deus, eu quero isso, quero aquilo. E eu tive a oportunidade de ir para a Ucrânia, junto com o meu irmão Gêmeos. Eu peguei e fui para a Ucrânia. Quando eu cheguei na Ucrânia, nos receberam no aeroporto, nos levaram para o hotel, que é na propriedade do clube ali. E eu cheguei ali na Ucrânia e eu falei para o meu irmão Gêmeos, falei: Flávio, vamos ajoelhar agora e vamos agradecer a Deus. É o momento de agradecer, porque Deus está realizando o nosso sonho. Quando eu cheguei do lado da minha cama, coloquei o joelho no chão, meu irmão do outro lado da cama. Quando eu coloquei o joelho no chão e comecei a orar, quando deu mais ou menos entre 5 a 6 minutos, eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus dizendo: renuncia. Aí eu olhei para o meu irmão e falei para ele assim: o que que você falou? Ele falou: não estou falando nada, estou fazendo minha oração. Aí eu voltei. Eu ouvi Deus falar: renuncia os teus sonhos para viver os meus. Naquele momento, eu percebi que não foi meu irmão que falou, é o próprio Deus que falou. É a primeira e a única vez que eu ouvi a voz de Deus. Hoje Deus fala comigo por intermédio de profetas, profetisas, por intermédio da sua palavra, por intermédio de louvores. Eu tenho uma experiência, às vezes, quando eu estou no Brasil, eu viajo ou de avião, ou de ônibus, ou de carro. Às vezes, é mais quando eu estou na estrada, eu falo assim: Deus, eu queria tanto ouvir a tua voz, que o Senhor usasse alguém que está aqui do meu lado, ou de alguma forma o Senhor falar comigo. E quantas das vezes eu passava assim na placa, dizendo assim: eu sou contigo, assim diz o Senhor. Era Deus falando ali na hora. Era Deus falando por intermédio da sua própria palavra. Desculpa, Então, oi, desculpa interromper, pastor, mas aqui sim, pastor. o pastor Eduardo é o homem das placas, né? Ele também já nos falou sobre, ele já falou conosco sobre isso, né? Que ele, como Deus falou com ele através da placa de um carro, né? Então isso é bem Uhum. interessante. É bem Aconteceu comigo interessante. em Singapura, né? E era uma coisa que Sim, não tinha a ver, não era nem um anúncio cristão, né? Também era o nome de uma loja. Mas o é. nome da loja foi uma resposta de Deus para mim. Ok, Deus abençoe. Glória a Deus, amém, amém. São essas experiências que o pastor Diego está contando agora, que acontece com a gente dia a dia, né? Eu me lembro uma certa feita no final de 2023, que eu fui pregar em Londres, e eu tô ali em Londres. Tem momentos e tem dias que nós não somos superman, super crentes. Tem momento que bate o desânimo, a tristeza, a saudade de casa, da esposa, dos filhos, né? A gente que vive nesse território ministerial, viajando com distância, às vezes a gente sente aquela solidão. Os apóstolos, os profetas tiveram, né? Passaram por essas fases. Eu me lembro que eu estou numa estação em Londres e o pastor me ligou. Chegou o pastor Fabrício: chega aí, pastor, eu estou saindo nessa saída que o senhor falou, do lado direito da estação, enfim. Aí tinha um homem de longe, ele estava com uma roupa.
toda cheia de tinta, né? Era um brasileiro que trabalha, na verdade, em Londres de pintor. E na hora que eu desliguei o telefone, que eu saí na saída, ele veio e ele falou assim para mim: Deus restaura agora as tuas forças. Deus não te trouxe a esse país em vão. E ele mencionava assim: Deus está te dando uma alegria agora, receba. Irmãos, veio uma alegria tão forte sobre a minha vida ali que aquela tristeza caiu por terra e eu passei antes da pregação, senti uma alegria que eu nunca tinha sentido. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Quando a gente passa algumas fases, alguns processos espirituais que a gente passa a ficar fraco, desanimado, Deus sempre vai preparar alguém ou alguma situação para falar contigo, né? Eu marquei um tópico aqui também que vai falar sobre as formas que Deus fala conosco. Deus fala conosco por intermédio do Espírito Santo, Deus fala conosco por intermédio das circunstâncias, por meio de outras pessoas, né? E aí vem a palavra assim: o que nos impede de ouvir a voz de Deus? Só tem uma coisa que nos impede de ouvir a palavra de Deus ou a voz de Deus: a desobediência a Deus. Quando nós vemos em Deuteronômio, né, capítulo de número 28, vai falar sobre a obediência e sobre a desobediência, né? Aqueles que obedecem vão adquirir riquezas, vão adquirir bênçãos de Deus. Aqueles que desobedecem vão receber a maldição. Por que nós devemos obedecer a Deus? Porque o plano de Deus sobre a nossa vida é totalmente diferente dos nossos planos. Os planos de Deus é diferente dos nossos planos. A partir do momento que nós obedecemos, a gente quebra aquela legalidade a qual o inimigo quer. O que que o inimigo quer? Que você deixe de orar, né? Todas as pessoas que eu tenho um acesso aqui não só na Alemanha, mas na Europa, eles mencionam, pastor, muitas das vezes aqui a gente trabalha muito, é muito cansativo, o nosso corpo sente, na verdade, né? E às vezes, pastor, não tenho força para orar, não tenho força para buscar. Deus, ele conhece a tua vida cotidiana, ele conhece a tua estrutura física, ele sabe do teu cansaço. Mas se todos os dias, mesmo com cansaço, a gente colocar o joelho no chão, ou sentar na nossa cama, ou até deitar e ter um diálogo com Deus, Deus ele vai entender que aquele momento que você está ali, mesmo que seja um tempo pouco tempo, ele sabe que você tirou aquele pouco tempo para falar com ele, né? Então, assim, o livre acesso entre o homem e Deus, como Deus fez com Abraão, como Deus fez com Isaac, com Jacó, com José, com os profetas maiores, profetas menores, todos eles tiveram acesso a ponto de ouvir Deus no momento e no seu, como que eu posso dizer? No seu período de acessar a Deus, em ter um código com Deus. Eu falava aí na igreja no domingo, no momento que você chega a qualquer ambiente e você quer acessar o Wi-Fi, ali você vai precisar de uma senha. Sem a senha você não consegue. E aí eu fui comentar com um pastor e o pastor mencionou comigo assim: tem lugares, pastor, que a rede do Wi-Fi é aberta, mas se você não acessar, você não vai saber se a rede é aberta ou não. Então, o que eu quero te dizer nesse dia, ore como você nunca orou, se consagre como você nunca se consagrou, passa a ter um acesso diferente com Deus. A partir de hoje, às 7h26, começa a ter um acesso livre com Deus, começa a se retirar
de ambientes, começa a deixar de ouvir vozes ao teu derredor, para você ter um acesso livre com Deus, para passar a ouvir a voz de Deus. Porque a partir do momento que você se retira, Deus vai começar a ouvir, vai começar a usar profetas dele. Profetas dele. A partir do momento que você começar a abrir a palavra do Senhor, você vai perceber que Deus vai começar a te dar mensagens diferentes, palavras diferentes que vai abordar esse tema que nós estamos falando, sobre a voz de Deus. Aqui na forma que eu escrevi, forma pelas qual Deus fala conosco, né? Pela sua palavra, a qual já mencionei, pela paz interior, Deus fala conosco. Como pela paz interior? Pastor, eu preciso de uma resposta de Deus sobre um emprego. Pastor, eu preciso de uma resposta sobre algo que eu vou fazer. Sentiu paz? É Deus falando com você, vai, que eu estou contigo nesse negócio. Todos os momentos, todas as vezes que você sentir paz interior, é Deus confirmando algo sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre o teu ministério. E aqui na parte da conclusão, a qual eu marquei, né, fiz uma anotação. Ouvir a voz de Deus é mais do que uma experiência sobrenatural. É fruto de um relacionamento com Ele. Ele fala através da palavra do Espírito Santo e da paz interior. Para escutá-lo é necessário cultivar o silêncio, obediência e fé. Quando aprendemos a discernir a sua voz, entenda uma coisa, nem todas as vozes vêm de Deus, mas quando você ouvir a voz de Deus, você vai entender que é o próprio Deus falando contigo. Porque muitas das vezes o inimigo vai vir para tentar te ludibriar e fazer você sair do caminho com vozes estranhas, a qual não é a voz de Deus. Palavras de pessoas a qual vão mencionar para você, a qual você acha que é de Deus e não é de Deus. É Deus dizendo e te dando discernimento espiritual para você ouvir e entender se é ou não é a voz de Deus. E aqui eu continuo concluindo. Quando aprendemos a discernir a sua voz, passamos a viver de acordo com a sua vontade e Hum. encontramos propósito, direção e descanso para a alma. Primeiro, propósito. É tudo, é tudo isso que nós estamos falando aqui, vamos continuar falando, é um propósito a qual Deus chamou o pastor Fabrício, pastor Diego, todos que estão participando desta reunião agora, Deus dizendo há um propósito, há uma direção e há um descanso para a alma. Quando Deus disser assim, há uma direção, é ele dizendo assim, a minha voz, a voz de Deus, a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma voz profética que nos dá direção espiritual para o nosso ministério, direção profissional para a nossa vida profissional, uma direção familiar para a nossa família, para a nossa casa. Então, assim, pastor, eu quero ter uma intimidade a ponto de ouvir a voz de Deus. Deus vai fazer você ouvir a voz dele. Mas a partir de hoje, faça o que você nunca fez. E Deus vai te dar o que ele deu para poucos sobre a face da terra. Eu, pastor Fabrício, nunca vou me comparar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Elias, com Samuel, com Isaías. Mas todas as vezes que eu, pastor Fabrício, renunciar a alguma coisa
e se retirar para o momento da oração, eu tenho certeza que ali haverá uma espera de Deus para ouvir a minha voz, para que ele faça eu também ouvir a voz dele. Então, eu quero liberar essa palavra profética para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério hoje. Faça o que você nunca fez, e Deus te dará o que ele deu há pouco sobre a face da terra. Ore como você nunca orou. Renuncia coisas a qual é precisa para você ter um particular, algo novo de Deus para a tua vida. E tudo aquilo que você buscar perante Deus, Deus vai se manifestar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Então, a partir de hoje, passa a ouvir mais a voz de Deus. Nos cultos, é Deus ali falando com você. Do momento que você chega e coloca o joelho no chão, é Deus já falando contigo. Assim, eu te livrei e te trouxe à minha casa. Só de você chegar na casa de Deus, é Deus já falando com você. Os louvores é Deus falando com você. O testemunho é Deus falando com você. Então, a partir de hoje, Pastor Fabrício, eu quero ter algo novo com Deus, uma experiência nova com Deus. Eu quero ouvir Deus falar, sussurrar no meu ouvido. Passa a se retirar mais, a orar mais. E você vai contar o testemunho lá junto com o pastor Diego. Pastor, eu ouvi a voz de Deus. E o próximo testemunho aqui será o seu, a qual Deus vai se manifestar e o nome dele será glorificado no nome de Jesus. Se o pastor Diego permitir, eu quero fazer uma oração aqui, pastor Diego. Sim, Amém? sim. Só vou falar um detalhe para a gente, quando orar, não ter, já Sim, ser a oração mesmo sem interrupção. O pastor falou sim, aqui, da voz de Deus e falou essa palavra profética, né? Uma palavra profética, né? E eu sim, lembro que há muito tempo, talvez faz uns 7 anos mais ou menos, um irmão, ele veio e falou assim, Diego, eu estava orando e uma irmã disse que minha oração agora tem que ser profética, né? E ele, não, sua oração tem que ser profética, seu louvor tem que ser profético. E ele, naquele momento, ele, ele assim, com razão, né? Ele falou, as pessoas às vezes querem complicar tudo, né? Não nesse sentido, mas no sentido que a irmã falou, não, você está orando aí, mas sua oração tem que ser profética. Talvez naquele momento a irmã, o que ela expressou, ela não explicou o que significa, mas onde que tem na Bíblia essa questão de profético, né? Que hoje em dia a gente tem ouvido bastante, né? É um momento profético, um encontro profético, né? Agora, Ezequiel 37, quando Ezequiel pergunta para Deus, Deus, eu, será que Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, será que esses ossos podem reviver? A resposta de Deus para Ezequiel foi, diga, profetiza, profetiza sobre esses ossos, né? E aí Ezequiel começa a profetizar. Então, é claro que a profecia, o profetizar, é interessante, porque uma coisa é você receber uma profecia, outra coisa é você profetizar. Então, quando você profetiza, é impossível você profetizar sem fé, porque a Bíblia diz lá em Romanos: cada um profetize segundo a fé. Então, se você tiver fé, você vai profetizar. E a Bíblia diz que quando você profetiza, o que é profetizar? De uma maneira assim, bem simplificada, você falar a palavra de Deus com fé, sabendo que aquela palavra não é só uma palavra que está escrita, mas é uma palavra que é realidade naquele momento na sua vida. Entendeu? Então é você falar assim: ah,
na Bíblia, o meu versículo preferido, por exemplo, é Lucas 1,37, um deles, porque para Deus nada é impossível. Ok, é bonito você falar assim, Diego, mas tem momentos que essa palavra, para mim, ela é profética, porque eu sei que na situação que eu estou, no momento que eu estou, aquilo é algo que me alimenta, me fortalece, me direciona. Deus falando, para Deus nada é impossível. Isso espanta as dúvidas. Faz a dúvida cair por terra, faz o medo cair por terra, porque para Deus nada é impossível. Então, profetizar significa você pegar a palavra de Deus, crer que ela tem a ver com você e falar ela com fé. Isso é profetizar. O que é diferente de uma, por exemplo, uma revelação. A profecia pode ser uma revelação? Sim, mas existe o profetizar pela fé. E tem coisas que acontecem. Por quê? Porque você profetizou, você abriu a boca. É por isso que tem momento que não é para a gente orar só na mente, que nem o budista. Eu faço essa brincadeira, mas é sério ao mesmo tempo. Às vezes eu falo assim: sai do budismo e vem e fala com a sua boca. Por quê? Porque falar, a voz, tem um outro poder do que o pensamento. Às vezes o pensamento é mais profundo do que falar, mas às vezes falar é mais profundo do que pensar, ok? Então, para algo se mover em você, você pode até pensar profundamente, que significa meditar na palavra, mas para algo acontecer ao seu derredor, você tem que fazer ouvir a sua voz. E é por isso que na oração é importante você fazer suar a sua voz, né? E até quando você está em casa. Qual foi a última vez que você deu um glória aí na sua casa dizendo: Deus, tu estás aqui, Senhor? Ué. Ah, mas eu não gosto porque eu fico, como que fala? Eu tenho vergonha. Sim, mas quando você está sozinho em casa. Por que que você não deu uns glória aí na sua casa sozinho? Falar algo, porque o falar, a gente fala toda hora que a palavra que a gente fala tem poder para liberar vida e liberar morte. Então, a pessoa sabe reclamar alto, sabe falar alto, mas a gente também deveria também falar alto, audivelmente, para o mundo espiritual. E não, Deus não é surdo, mas a voz carrega um poder. Amém? Aleluia. Então, profetiza, e por isso que agora, quando você ouvir a oração do pastor Fabrício, ouça com vontade e reaja. Reaja aí onde você estiver, Aleluia. receba pela fé e ore agora conosco, por favor, pastor Fabrício. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te glorificar, te exaltar, Senhor, por este momento, por este período que nós mencionamos a tua palavra. Senhor, o Senhor fala de várias e muitas maneiras. E aqui nós entendemos que a oração, ó Pai, é um acesso livre ao Senhor, a qual o Senhor se manifesta, aonde o Senhor nos traz alegria, aonde o Senhor nos dá coragem, aonde o Senhor faz nós reagir para enfrentar, Senhor, caminhos que muitas das vezes o inimigo tenta nos parar, nos fazer desistir, nos fazer, Senhor, parar a tua obra, mas a tua palavra continua ecoando sobre os nossos ouvidos. O Senhor é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Tu és o Alfa, tu és o Ômega, o princípio e também o fim. O Senhor é o leão da tribo de Judá, o Senhor é a rosa de Saron, tu és o lírio dos vales, tu és a estrela da manhã, o Senhor era, o Senhor é e sempre será
o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai amado, Pai querido, vem abrir a nossa mente, vem abrir o nosso coração, para que podamos entender que o Senhor está conosco, segurando a nossa mão, está nos dando direção, está nos dando sabedoria. Ó, papai amado, papai querido, venha, Senhor, se manifestar a cada dia, para que nós nunca deixe de ouvir a tua voz, aconselhamento por intermédio dos profetas, dos teus escolhidos, das tuas escolhidas. Pai, eu quero profetizar que a partir de hoje os teus filhos vão passar a ter novas experiências contigo, ó meu Deus. Eles vão ter um acesso livre a ti, eles vão orar mais, vão buscar mais pela tua presença, mais pela tua palavra, e o nome do Senhor será glorificado para todo sempre. Pai, abençoa a vida do pastor Diego, que está nesta direção deste ministério. Ah, Senhor, na direção destas ovelhas, continue dando sabedoria, entendimento, discernimento, coragem, ânimo, ó Pai. Continue abençoando e trazendo fortalecimento espiritual. Eu profetizo sobre cada vida um novo tempo, o tempo de novas experiências com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz em Isaías 45: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, tem portas que Deus não abre. A Bíblia diz em Apocalipse: a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas tem porta que Deus precisa, está escrito aqui, né? Quebrar. Aleluia. Então, às vezes a gente fala assim: Deus vai abrir uma porta para você. Mas tem momentos que você precisa entender que Deus talvez não vai abrir uma porta para você somente, tem porta que ele vai abrir, mas o Senhor vai quebrar uma porta para você. Amém? Então, creiam nessa palavra e tudo que você tem que quebrar, você não quebra de uma vez. Quem está entendendo? O que você abre de uma vez. Abriu, abriu. Agora, para quebrar. Então, eu creio que Deus está falando para pessoas aqui que tem porta que você deseja passar por ela, olha só. Tem porta que você deseja passar por ela e você sabe que depois dessa porta tem uma vitória. Só que essa porta você está desejando que ela se abra, mas Deus não vai abrir, Deus vai quebrar ela para você. E o quebrar dessa porta é um processo que envolve a sua fé, mas tenha fé. E quando você estiver orando, peça a Deus que as portas certas sejam abertas, mas que as portas certas sejam quebradas. E você vai passar por essa porta, como lá em Jericó. Para o povo passar por Jericó, teve que os muros caírem. Então, às vezes, algo tem que cair para você passar. Às vezes, um muro tem que cair para você poder continuar. E essa é a situação em que alguns estão. Deus vai quebrar as portas e derrubar, despedaçar os ferrolhos de ferro. Uma ação poderosa e violenta no bom sentido da parte de Deus. Pastor Fabrício, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, pastor Diego. Muito obrigado por Gratidão esse sempre. tempo aqui. Pastor Reinan também entrou. Foi o pastor Reinan que esteve também na semana passada aqui conosco, Glória a abrindo Deus. também esse momento conosco sobre a voz de Deus. Pastor Fabrício nos deu essa dádiva da parte 2 e nós vamos continuar a semana que vem e assim, focando nisso, a voz de Deus. A voz de Deus. E eu quero pedir que, se você esses dias tiver uma experiência com a voz de Deus, com o falar de Deus, e isso você perceber que não é só para você, é algo que pode edificar outros, compartilhe comigo, compartilhe conosco, e porque é muito importante. Às vezes aquilo que você recebe vai se encaixar com algo que o outro recebeu. Quem está entendendo? Porque às vezes a profecia ela é um quebra-cabeça.
Vem uma parte aqui, uma parte ali, e quando junta, você tem a imagem perfeita daquilo que Deus quer te mostrar. Amém? A Bíblia diz assim, ó, profetizamos em parte e sabemos em parte. Então, se a gente juntar todas as partes, nós temos uma imagem completa, tá bom? Pastor Fabrício, um abraço, que Deus abençoe aí. Deus Nos abençoe, pastor vemos Diego. amanhã. Fiquem com Amém. Deus. 19h46, estilo aula mesmo, 45 minutos de aula. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Amém. Deus. Deus abençoe. Vão com Deus. Amém.